retirar da ata. Eu gostaria de convidar agora à nossa tela o analista Matheus Nascimento. Seja bem-vindo à programação. Que prazer enorme tê-lo por aqui, bater um papo sobre ativos específicos. Afinal, o mercado é feito de ações, elas só abrem para negociação às 10 horas da manhã, mas nós sempre por aqui estamos trazendo alguns assuntos importantes a serem discutidos. Seja bem-vindo, um ótimo dia a você, muito obrigado pela participação. Bom dia, Gabriel, bom dia a todos da BMC, sempre um prazer participar aqui. Perfeito, Matheus. Inclusive, quando a gente fala de juros, eu trouxe o comunicado do Copom, agora efetivamente a taxa estabilizada não vai cair mais, teoricamente, em 2024, o mercado bem reticente em relação a essas taxas de juros praticadas por aqui ao longo deste ano, deste restinho de ano. Lá nos Estados Unidos, inclusive, alguns dirigentes já se pronunciam a favor de nenhum corte em 2024, que pressionaria ainda mais nossa política monetária. E na cabeça vem imediatamente as companhias financeiras. Muda cenário completamente com essa, talvez, revisão de comportamento do Copom. A gente tinha dado como um juro a 9,5%, quase 10%, um pouquinho abaixo disso ao final do ano. Esse cenário já não é mais verdade. 10,5% parece ser a Selic terminal deste 2024. Muda tese para as financeiras? E aí eu tenho uma pergunta para engatar nessa, que é em relação a uma possível alta de juros, já que a curva de juros é bastante cautelosa e já está precificando talvez ali um pouquinho de juro a mais do que estamos negociando no mercado no dia de hoje. De fato, acho que o cenário tem o seu nível de desafios, né, impostos. É algo que o mercado já vem precificando ao longo dos últimos meses, se a gente pode assim dizer. E começando, acho que pela última pergunta, acho que essa é uma tese que ontem a gente debateu bastante no nosso comitê interno aqui, inclusive. Com esse cenário mais desafiador, a expectativa, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, para diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, a gente percebe que, dado esse nível de aperto, existe um nível de compressão sobre os ativos de risco, e que se a gente tem um movimento de uma possível alta de juros em um possível cenário onde as condições seguem se deteriorando, diria que isso deve impactar naturalmente, frontalmente, os ativos de risco aqui no país. Aí a gente está falando de a Bolsa no geral, e acho que vale um parênteses dizendo que esse impacto, que o mercado já tem sentido ele, deve seguir muito pesado, principalmente sobre as estruturas de capital das empresas. Então, acho que esse é o principal ponto quando a gente fala de Brasil, tirando ali, sei lá, as 10 empresas mais líquidas da Bolsa, que tem um nível de robustez maior, o resto da cesta do Ibov ali, que a gente pode considerar, tendem a seguir sofrendo. A gente não enxerga uma possível alta de juros, a não ser que as condições piorem muito. E existe uma visão aqui para que a gente, sobre essa questão de diferencial de juros, que é uma questão super relevante quando a gente olha para a Bolsa, de que, dado o movimento, o aceno do Banco Central em estabilidade, ali nos 10,5%, um possível início de cortes nos Estados Unidos começaria a tornar esse diferencial entre Brasil e Estados Unidos um pouco melhor para a gente. Então, no entanto, agora mais cedo, ouvindo ali os dirigentes do Fed falar, existe essa dinâmica de que, muito possivelmente, o ciclo se mantenha como está também. Então, isso deve seguir penalizando o nosso mercado aqui, que, além de toda essa questão macroeconômica, ainda global, né, ainda tem a questão interna, principalmente com o fiscal, que fez com que a Bolsa brasileira tivesse um nível de descorrelação com mercados globais, né? Nos últimos dias, as bolsas lá fora todas subindo, e o Brasil ficou estático. Então, dito isso, acho que quando a gente olha para o segmento ali de financials, acho que o maior ponto, o segmento por si só tem sido se eu posso dizer, um porto seguro, especialmente Itaú,
nesses últimos dias. Então, a gente tem visto esses nomes que têm uma dinâmica de beta um pouco menor, um nível de qualidade de balanço maior, sendo ali, recebendo, digamos, peso do Ibovespa na composição ali do índice. Então, dentre esses nomes, a gente pode dizer que Itaú é o principal deles nesse ponto, que teve uma leve valorização nos últimos dias. Banco do Brasil caiu um pouco, mas segue ali dentro da normalidade. Banco BTG Pactual, que na nossa visão, com esse cenário de juros mais desafiador, deve seguir trabalhando muito forte em operações de CIM, ou seja, reestruturação de dívida, captação, enfim, reestruturação de estruturas de capital. E acho que o principal ponto com juros mais altos, essas companhias, especialmente esses dois bancos maiores que eu citei, eles conseguem trabalhar ainda, dado que o ritmo de crescimento das carteiras de crédito do sistema, de maneira geral, já vem a um pace mais lento. Então, quando a gente olha, para se ter ideia, quando a gente olha o volume de crédito para setores não financeiros na economia, o patamar já está batendo em 150% do PIB. Então, é um nível já alto, onde acho que o fluxo do mercado está muito, no caso do segmento, está muito mais focado em operações mais resilientes, com nível de qualidade maior, e que tem essa capacidade de surfar esses ambientes mais turbulentos. Então, o que eu quero dizer é que juros mais altos, na ponta final, pode não se traduzir em um nível de... pode não se traduzir em upside ali para o investidor no final do dia, dado que as condições, considerando que esses bancos, o core business deles é crédito, então acho que o crescimento talvez não venha daí. Existe uma dinâmica, por outro lado, de esses bancos têm se movimentado muito na questão tecnológica, né? em aprimorar a infraestrutura tecnológica, conseguindo trabalhar melhor a base própria de clientes e assim também ter um nível de redução de custos ali dentro das linhas da DRE, o que tende também a ter um ganho de eficiência maior. Então, acho que o cenário é adverso. O segmento financeiro dentro do Ibovespa, é um dos que seguem mais resilientes ali. Nossa visão é de que o cenário mais desafiador tenda a se perpetuar, mas os ativos aí, como esses que eu mencionei, são boas opções, considerando esse nível de risco mais elevado para os próximos meses. Aí me vem uma pergunta bem imediata na cabeça, viu, Matheus? O que seria talvez um balanço forte dentro de bancos? Quais os alertas ali para, por exemplo, a exposição da carteira de crédito? Um balanço mais resiliente, um balanço um pouco mais forte, é um balanço menos exposto ao varejo, mais exposto ao varejo? Há muitas companhias, por exemplo, listadas inclusive aqui no mercado brasileiro, que são expostas a corporate, ou seja, ao serviço bancário para outras empresas. Dentre elas, empresas maiores, por exemplo, grandes corporações, acima de R$1 bilhão de faturamento, outras menores. Tem algumas dessas companhias que estão fazendo um movimento de descer um degrau ali, atender outras empresas menores, mas também estão encontrando dificuldades para manter a saúde do balanço. Então, efetivamente, o que é saúde no balanço bancário em relação à exposição de carteira de crédito? Tem que olhar só para a inadimplência, tem que olhar para quem é o alvo daquele crédito cedido pelo banco. Então, como é que faz esse tipo de trabalho? Como é que vocês estão monitorando este assunto? Acho que a inadimplência e a PDD, né, as provisões ali, são a ponta do iceberg. Acho que é o que se traduz ali, que todo mundo olha no balanço. Mas acho que existe um risco. Bom, vou complementar aqui o que eu estava pensando. Quando a gente pega o relatório do Banco Central de estatísticas monetárias e de crédito, olhando para o sistema, o nível de inadimplência ele está num platô. Então, a gente está falando que a inadimplência já está há alguns meses ao redor ali de 3 ponto alguma coisa por cento. Mesmo com programas de incentivo à renegociação de dívidas e tal, esse nível de endividamento não tem caído. Por outro lado, quando a gente olha no crédito a pessoas físicas, nesse nível de inadimplência, os níveis também se mantêm um pouco mais altos estruturalmente, e quando a gente olha para PJs, um leve
um nível de inclinação nessa curva. Então, como eu mencionei, a ponta ali do iceberg. Olhando para as companhias, existe de fato um nível de dificuldade e de exposição em empresas que têm um nível de rating já muito bom. Então, isso deve exigir dos bancos, sobretudo aqueles que operam as carteiras ali no middle market, que são empresas um pouco menores, né, do que as large corporates, um nível de rebalanceamento ali nos níveis de concessão, naturalmente, e esse nível de gerenciamento tende a ficar cada vez mais... as condições tendem a seguir mais apertadas. O mesmo, diria que vale para as empresas, para as large corporates, no entanto, aquelas que são mais expostas a segmentos mais cíclicos, como varejo, construção civil, que já são setores que têm sofrido muito desde o último ciclo de aperto que a gente teve lá, com uma elevação de 1.000 e tantos basis points, que já penalizou muito o varejo, isso tende a se perpetuar. Então, quando o banco olha dentro da distribuição da carteira de crédito dele, ele vai olhar os segmentos de atuação, a exposição geográfica, e aí vale uma ressalva sobre o Rio Grande do Sul, que é um ponto relevante que a gente tem monitorado aqui para o segundo trimestre. E terceiro ponto, acho que aí é o que deve se traduzir ali nos níveis de inadimplência na ponta final. Com isso, acho que o maior trigger nesse exato momento, dado que os níveis de inadimplência a gente pode dizer que eles estão basicamente num platô, eu acho que o principal trigger talvez esteja ali no Rio Grande do Sul, na nossa visão. Não existe uma expectativa de que o nível de inadimplência deva explodir, não tem nada nesses bancos que a gente cobre aqui, esses maiores, até os menores, mas que têm um nível de exposição talvez um pouco maior a segmentos ali que são mais sensíveis, não tem nada que deva explodir, mas para o segundo trimestre, acho que esse ponto do Rio Grande do Sul e a evolução dessa carteira é o que a gente vai acompanhar. E se você me permite, Gabriel, fazer um comentário sobre Rio Grande do Sul, eu fiz um levantamento sobre como essa dinâmica estrutural de crédito tem funcionado lá. Então, se a gente compara, por exemplo, o nível de inadimplência no Rio Grande do Sul, na região sul, contra as outras regiões do país, o nível de inadimplência até dezembro era o menor de todo o país. No entanto, existe um nível de elevação nesse nível de inadimplência, isso eu estou dizendo até dezembro, ou seja, antes da catástrofe que aconteceu, em segmento de empresas. Então, o nível de inadimplência crescendo bastante no segmento de empresas, e por isso, esse monitoramento. Então, eu fui atrás dos bancos que têm maior nível de exposição ao Rio Grande do Sul, e a região sul, naturalmente, eu fiquei limitado ali, porque eu não consegui os dados exatamente de cada estado, mas se a gente olhar para regiões, o segundo trimestre tende a ser desafiador, principalmente para empresas que operam ali segmento middle market, e também ali que tem exposição a agro. Então, e com isso, a nossa visão também se estende ali para seguradoras. Então, tem um ponto de atenção sobre isso. Os níveis de sinistralidade que a gente tem monitorado, eles ainda estão bastante diluídos entre todos os players do mercado. Agora, segundo a CNSEG, que é o órgão ali que regula o segmento, já houve um aumento na sinistralidade bem maior do que o visto no ano passado, naturalmente. Então, acho que em termos de triggers, acho que são esses aí para o segmento financeiro de maneira geral. Perfeito, inclusive já imagino aqui algumas carteiras de bancos
passaram a atender middle market, tem muita exposição ao agronegócio, bastante preocupação para esse segundo trimestre. Vamos acompanhar bastante esses resultados. A gente ainda está distante da divulgação efetiva dos balanços operacionais para o segundo trimestre, mas são pontos a serem monitorados, perguntados aos departamentos de relações com investidores. Alguns já se pronunciaram sobre a exposição, sobre os efeitos desta catástrofe no Rio Grande do Sul, mas lembrando, é tudo ainda muito preliminar, a poeira vai ter que abaixar para a gente ter uma noção do que realmente aconteceu com o Estado e quais serão os efeitos para as seguradoras, para os bancos, para as empresas que lá estão localizadas. Matheus, que prazer enorme tê-lo por aqui, tirou várias dúvidas, me criou algumas mais, trouxe esse balanço sobre o Rio Grande do Sul, que é super importante, um ponto de atenção para esse segundo trimestre. Seja sempre bem-vindo, que prazer enorme, um ótimo dia a você, uma boa terça-feira. Digo mesmo, sempre um prazer participar aqui, pessoal. Um abraço a todos aí. Maravilha, um abraço a você, Matheus Nascimento, sempre participando aqui conosco.